Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades, a Abfina. Há 4 décadas, a Abfina atua nos bastidores de setores fundamentais para o desenvolvimento do país, representando as indústrias de química fina, biotecnologia, insumos farmacêuticos, defensivos agrícolas e especialidades químicas. Em um momento em que o Brasil debate inovação, autonomia, tecnologia e fortalecimento da produção nacional, conhecer a atuação da entidade é também compreender os desafios e as oportunidades da indústria brasileira. No Cá Entre Nós de hoje, vamos descobrir como a Abfina contribui para a ciência, a saúde, a indústria e o futuro do nosso país. O nosso convidado de hoje é o presidente da Abfina, o senhor Andrei Vilas Boas de Freitas, presidente executivo da Abfina. Ele é economista, advogado e mestre em administração. Possui mais de 25 anos de experiência na administração pública federal, atuando em áreas de regulação econômica, concorrência e formulação de políticas públicas. Ao assumir a presidência da entidade em 2025, passou a liderar a defesa do fortalecimento da indústria nacional de química fina, biotecnologia e inovação, buscando ampliar a competitividade brasileira e a autonomia tecnológica do nosso país. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, meu caro Andrei. Nelson, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz de ter essa oportunidade. Eu acredito que o Cá Entre Nós é um dos muitos espaços que a gente tem para debater ideias, para estimular o pensamento crítico sobre uma série de questões que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso país. E sempre que for possível participar desse tipo de debate, de discussão, de construção de ideias, vocês podem contar comigo e podem contar com a Abfina. É isso que a entidade faz há 4 décadas. Construir propostas a partir do debate democrático, do debate fundamentado de ideias. Então, estamos à disposição. Muito obrigado, Andrei. A gente sabe o quão difícil a sua agenda, né? A gente sabe disso. E eu só tenho a agradecer por você nos conceder essa entrevista e falar um pouco sobre essa entidade que tanto faz pelo nosso país. E não poderia começar de maneira diferente aqui o nosso bate-papo, sem te perguntar, para que você nos explicasse direitinho, os nossos seguidores, inclusive, o que é a Abfina e qual a sua principal missão para o desenvolvimento do nosso Brasil. Bom, a Abfina é uma entidade da sociedade civil que reúne empresas farmacêuticas e farmoquímicas que trabalham tanto na produção de medicamentos, de produtos diversos para a saúde humana e para a saúde animal, e faz isso há 40 anos. A Abfina ela é uma entidade que está intimamente relacionada às discussões sobre propriedade industrial, sobre defesa da soberania sanitária nacional, sobre a importância de você desenvolver a indústria nacional para ter garantias de acesso da população a produtos e serviços de qualidade na área de saúde, sobre a importância de você ter uma construção permanente de um debate sobre avanços regulatórios necessários, sobre questões comerciais necessárias, sobre como criar políticas públicas que incentivem o desenvolvimento de tecnologia, o desenvolvimento de inovação no Brasil. É isso que a Abfina faz há 40 anos. É isso que ela é a marca principal da entidade, essa defesa da indústria nacional e da importância de ter uma indústria nacional forte para o desenvolvimento do país. Legal. Então, Andrei, como você mesmo disse, há 40 anos a Abfina está atuando no mercado. Quais foram as principais conquistas da entidade ao longo dessa trajetória?
Bom, acho que uma das primeiras, talvez uma das mais significativas para o Brasil como um todo, a Bifina participou diretamente do debate e da promulgação da Lei de Propriedade Industrial brasileira. Então, esse debate sobre propriedade industrial, propriedade intelectual, sobre a importância de você ter regras claras, regras bem aplicadas sobre proteção patentária, sobre direitos de propriedade no Brasil, é fundamental para desenvolvimento da indústria, para que você tenha produtos de qualidade. Sem essa discussão, você acaba não sendo capaz de avançar na pesquisa e no desenvolvimento de uma série de produtos. O Brasil, nos últimos 40 anos, ele mudou muito em relação ao que a gente pode esperar da indústria nacional em termos de ofertas de produtos e de serviços na área de saúde. Nesse período, a gente construiu todo o mercado de medicamentos genéricos. A gente que acompanhou esse processo todo de construção, no começo, quando foi editada a lei dos genéricos lá nos anos 90, as pessoas tinham muitas dúvidas sobre esse medicamento ele é confiável ou não, ele tem qualidade ou não, ele vai atender a minha necessidade ou não, e hoje ninguém mais discute isso. Hoje você tem um mercado genérico no Brasil que atende todo o Sistema Único de Saúde, atende todas as necessidades da população com qualidade, com preço acessível, com uma oferta diversificada. Tudo isso aconteceu a partir dessa discussão de propriedade industrial. Assim, é só quando você tem clareza sobre até quando vai o direito de patente de um determinado produto, que você pode falar seriamente em termos de escala, em termos de investimento produtivo para produzir, por exemplo, medicamentos genéricos. Então, a Bifina participou de todo esse processo. As empresas que fazem parte da Bifina, elas estiverem, e a entidade por si mesma esteve não só presente na discussão sobre a formatação do que é esse ambiente normativo no Brasil, ela é ligada à propriedade industrial, mas também a todo esse desenvolvimento que foi o mercado de genéricos, o mercado de medicamentos, o fortalecimento da Anvisa como uma entidade reguladora que tem reconhecimento internacional hoje, que é capaz de garantir à população um nível de proteção, um nível de eficiência, um nível de segurança nos produtos que ela certifica muito, muito alto, comparável com de qualquer outro lugar do mundo. Então, a Bifina ela vem participando dessa discussão desde sempre, assim, de como é importante a gente ter uma regulação sanitária que retira do mercado produtos inadequados, como é importante ter uma legislação sobre propriedade industrial que protege o investimento produtivo, que protege o pesquisador, que protege esse desenvolvimento de inovação, como é importante ter uma política como essa política atual de parcerias de desenvolvimento produtivo, as famosas PDPs, que fazem com que você desenvolva e transfira tecnologia para laboratórios nacionais, inclusive para laboratórios oficiais, laboratórios públicos, e isso garante que a gente vá absorvendo tecnologia e crescendo em termos de oferta e de acesso da população a produtos de qualidade. Então, a Bifina está nesse processo desde sempre. Assim, desde o início. Desde o início. Legal. Andrei, a Bifina, como você me disse, é hoje uma referência técnica e institucional para os formuladores de políticas públicas em diversos temas estratégicos. Como que esta relação de confiança é construída e de que forma ela contribui para a elaboração de políticas públicas que impulsionam a indústria nacional? Olha, para a gente ter... Primeiro, a Bifina ela sempre fez uma defesa de políticas públicas que fossem de Estado, ou seja, de políticas públicas que estivessem para além de um governo específico. Por quê? Porque ela sempre fez uma defesa de questões que são fundamentais para estruturar o setor. Não para atender uma conjuntura específica, mas para estruturar o setor. Para garantir que o setor
a cadeia de saúde da farmoquímica e da farmacêutica que produzem medicamentos possa funcionar da melhor maneira possível. O que significa isso? Significa você ter linhas de financiamento adequadas, significa você ter uma regulação que incentiva o investimento, que incentiva o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa, a inovação, iniciativas que aproximem as pesquisas que estão sendo feitas na academia do setor produtivo. Então, o debate feito pela Abfina sempre foi no sentido de construir pontes, de você estabelecer estruturas mesmo, mais do que tratar de uma conjuntura específica, de uma questão pontual de um determinado momento, que também às vezes é necessário, mas esse não é o foco. O foco é pensar o setor de maneira estruturante, pensar o setor de maneira a construir as possibilidades para os próximos 20 anos, 30 anos. Sim. Não algo que vai ser no próximo semestre apenas. Então, um plano diretor, né, Andrei? Exatamente, um planejamento que faça com que o país avance. Atemporal, sim. Para além essa sempre foi uma questão de fundo da Abfina. Para além de discutir as necessidades do setor e as necessidades das associadas da entidade, a Abfina ela sempre se propôs a debater ideias para pensar o Brasil mesmo, pensar afinal de contas, como é que a gente pode mudar de patamar à medida que o tempo passa, à medida que os esforços vão sendo feitos, à medida que os investimentos estão sendo feitos, a gente ia avançando de fato, a gente ia superando certos marcos institucionais para colocar o Brasil num outro patamar, assim, garantir à população brasileira cada vez mais o acesso a produtos de qualidade, a condições de saúde melhores, a uma qualidade de vida melhor. Então, assim, e por que a Abfina sempre se colocou nessa posição, ela acaba tendo condições de dialogar com as diferentes autoridades, tanto no legislativo quanto no executivo, de uma maneira que é muito institucional. Ela não é algo fragmentado, ela não é algo que busca um certo tipo de favorecimento num certo momento. Entendi. É uma construção de fato pensando no Brasil. Então, no Brasil. À medida que você recorrentemente se posiciona dessa maneira, que você está sempre tratando dos temas de maneira estruturante, de maneira institucional, de maneira a pensar o Brasil, esse reconhecimento vem por parte dos atores públicos todos. Assim, há hoje uma percepção clara de que a Abfina ela faz um debate em outras condições. Ela faz um debate buscando construir. E isso também é reforçado pelo fato de que a gente sempre procura sentar numa mesa de debate e numa mesa de negociação, trazendo uma análise mais aprofundada. Então, a gente traz elementos concretos, a gente faz um levantamento de informações consistente, com fontes confiáveis, a gente faz uma análise de problemas que estão colocados, buscando apresentar alternativas de solução, não apenas uma solução, mas alternativas, assim, de modo a que a gente possa debater e achar qual o melhor caminho a ser percorrido. A gente tenta ter um debate constante com a academia para que possa ter a melhor fundamentação teórica em relação às propostas que a gente está fazendo, um entendimento mais profundo possível. A gente tenta fazer um debate permanente com atores regulatórios, tanto do governo do Brasil, quanto de outros países, quanto da academia, para entender quais são as melhores práticas que estão colocadas no mundo, como é que essas melhores práticas elas podem ser aplicadas ao Brasil, o que a gente precisa fazer de ajuste nesse tipo de conduta para que atenda às necessidades do Brasil da melhor maneira possível. Então, o debate da Abfina, ele sempre procura ser... É amplo, né? Ele é amplo e ele é aprofundado. E ao mesmo tempo aprofundado. A ideia é essa, entendeu? Então, à medida que você vai fazendo isso recorrentemente,
você vai criando um grau de reconhecimento nos atores públicos e também nas outras entidades, assim, de que a Bifina ela é um ator que está aqui para fazer um debate sério, está aqui para fazer um debate relevante para a sociedade, está aqui para trazer contribuições que ajudam a gente a avançar de fato. Avança. Legal. Então, Andrei, e a gente sabe que também que o desenvolvimento de uma indústria, ela depende não só apenas aí de investimentos, mas também de um ambiente regulatório estável e previsível. Na visão da Abifina, além de tudo isso que você já comentou com a gente, quais são os avanços mais importantes que o Brasil ainda precisa fazer para estimular a inovação e ampliar a competitividade da nossa indústria nacional? Bom, eu estou falando isso num momento bastante feliz, porque a gente acabou de aprovar no Congresso Nacional, na semana passada, um projeto de lei, PL 2583 de 2020, que cria a Estratégia Nacional de Saúde. Então, ele faz algo pelo qual a Bifina vem batalhando já há mais de década. Ele transforma algumas políticas de governo, que, portanto, conjunturais, em políticas de Estado. Tá. Que políticas? Assim, a partir da sanção desse PL, ele foi agora para a sanção presidencial. A sanção e a transformação desse projeto em lei vai permitir que você estruture de maneira consistente, independentemente do governo que esteja no momento, uma política para a área de saúde com natureza industrial, entende? Nem sempre se olhou para a área de saúde e se entendeu claramente que ela era um ramo importante da indústria também, para além de outras questões. Então, à medida que você olha você consegue entender que existe um braço industrial que atende às necessidades de saúde do país, e que isso precisa de uma política de Estado, ou seja, de um incentivo permanente em termos de financiamento, em termos de regulação, em termos de projetos que o poder público desenvolve para estimular pesquisa, para estimular investimento produtivo. A partir desse momento, você cria, você efetivamente muda de patamar. Então, assim, eu acho que nós estamos agora num momento excepcional para a cadeia de saúde no Brasil, com a aprovação desse projeto, porque a gente passa a ter com base legal uma série de iniciativas que antes estavam sendo sustentadas por portaria, por decreto ministerial, o que dá uma fragilidade jurídica muito, muito grande. Agora a gente pode ter, de fato, uma série de iniciativas com uma sustentação normativa muito mais firme. Associado a isso, nos últimos meses, a gente teve a felicidade de que a nova composição da diretoria da Anvisa, ela fez avançar de uma forma muito consistente uma série de normas em relação a vários aspectos, que vão desde criar critérios mais para agilizar os registros de medicamentos da Anvisa, introduzir novas questões que antes eram polêmicas no andamento normativo do Brasil, por exemplo, o fato de você poder produzir, comercializar e pesquisar medicamentos à base de cannabis. Você conseguiu avançar em algumas questões de natureza regulatória em relação ao uso de a forma de produzir e a forma de comercializar produtos fitoterápicos no Brasil. Então, tem havido uma série de avanços. A gente precisa avançar ainda em algumas questões regulatórias que dizem respeito a uma maior homogeneização de certas exigências, como, por exemplo, boas práticas de fabricação para todos os segmentos que atuam no Brasil hoje. Hoje a indústria ela tem um nível muito elevado de exigência regulatória em relação a
demonstração de boas práticas de fabricação, não só da indústria, da empresa, mas de toda a cadeia que antecede a ela. Isso é bem importante, porque garante que nossos produtos eles são aceitos. A certificação da Anvisa ela é aceita no mundo inteiro e nossos produtos têm esse grau de segurança, de eficácia e de qualidade comprovados. Uhum. Mas existem alguns segmentos no Brasil que ainda tem essa norma ainda precisando de avanço. Por exemplo, todo o segmento de farmácia de manipulação, e esse é um segmento muito importante no Brasil, pelo número, pelo atendimento que elas fazem em diferentes linhas de cuidado no Brasil, a diferentes necessidades da população, é um segmento que precisa hoje de uma revisão urgente do seu marco regulatório. Porque ele é um marco regulatório de 2007, é uma realidade que é totalmente diferente do que você tem hoje. Eram menos agentes, eram agentes muito menores, com menos capacidade produtiva, e a realidade hoje é muito diferente. Então, você precisa urgentemente revisar esse marco regulatório relacionado a esse mercado segmento de farmácia de manipulação, para que a população tenha tranquilidade em relação aos produtos que estão sendo oferecidos. Ao que está sendo feito, né? E a forma de atuação das empresas também ela possa se dar dentro dos mesmos padrões dos mesmos padrões de qualidade que se espera de qualquer empresa que atue nesse setor. É óbvio que você, pelas diferenças de atuação, uma indústria vai ter um determinado conjunto de parâmetros que não é o mesmo de uma farmácia de manipulação. Mas a analogia ela tem que ser mais ajustada, entende? Assim, hoje essa analogia ela não tá adequada. Mesmo você pensando que uma farmácia de manipulação pode ter critérios diferentes, porque ela atua em segmento diferente, a analogia ela precisa ser adequada, ela está muito desequilibrada, entende? Então, assim, a gente precisa desse tipo de ajuste. Assim, a Abfina, ela no começo desse ano, ela produziu um documento que são nossas propostas para o próximo biênio, de 2026 até meados de 2028. Que tem como objetivo esse documento apresentar nossas propostas para iniciativas que podem ampliar a produção de insumos farmacêuticos no Brasil. É isso que eu ia te perguntar. O nosso mercado farmacêutico é bastante desenvolvido, mas o nosso mercado farmacêutico precisa crescer urgentemente. A gente tem uma dependência grande ainda de importação de insumos farmacêuticos. Isso ficou muito evidente na pandemia. Isso fica evidente em situações como a que a gente está tendo agora, geopolíticas, que podem dificultar certas rotas de importação, e a gente precisa ter uma indústria farmacêutica maior e mais robusta do que a atual. A gente tem empresas muito grandes na farmacêutica brasileira, empresas que, inclusive, têm atuação internacional, mas a gente tem poucas empresas. E a gente precisa não só ter mais atores, mas também precisa ter a produção de mais insumos farmacêuticos no Brasil. A gente tem mais coisas nossas, né? Mais coisas nossas. E a gente pode essa dependência, cara, porque a gente tem uma possibilidade de desenvolver insumos a partir da biodiversidade brasileira que tem que ser muito explorada. E ainda gigantesca, né? Gigantesca. Então, assim, nesse ponto a gente precisa de um modelo de incentivo de política pública e de regulação que criem condições melhores para a atuação da farmacêutica no Brasil. Isso pode avançar de forma bem positiva. É algo que a gente faz, esse documento nosso faz sugestões tanto de curto, médio e longo prazo, justamente para tentar ir avançando nesse fortalecimento da farmacêutica no Brasil, passo a passo, a gente poder conseguir ir dando passo. A gente não vai sair dos 5% que tem hoje de produção de autonomia para 90%, mas a gente pode passar de 5 para 10, de 10 para 15, de 15 para 20 e ir avançando ao longo dos anos. Então, a ideia é essa. A menor distância entre um ponto e o outro é o primeiro passo, né? Você vai devagarinho, você vai se solidificando, inclusive, de pouco em pouco. Exatamente. Só anda o caminho de se dar o primeiro passo, né?
É claro, senão você vai achar ele sempre longo e nunca vai encurtá-lo. Em Marília, hospede-se no Estori Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estori Hotel. A inovação é um dos pilares do desenvolvimento industrial. Como que a Abifina atua na aproximação entre a empresa, a universidade e o governo, como você comentou agora há pouco? Olha, a gente na verdade, a gente tem várias ações nesse sentido. A gente tem, além de parcerias históricas, como, por exemplo, a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e com aproximação com várias universidades, como o FRJ, como a USP, como a Unicamp, a gente, além dessa proximidade institucional que a gente vem costurando, a gente tem procurado criar momentos para que esses atores todos possam conversar e possam dialogar. Legal. E possam estar juntos. Então, assim, no começo desse ano a gente fez um evento chamado IFA Summit, que foi um evento que trouxe, inclusive, palestrantes internacionais para debater justamente essas possibilidades de articulação para ampliar a produção de insumos farmacêuticos no Brasil. Então, esse é o momento. A gente tem um evento tradicional da Abifina chamado CIPID, Seminário Internacional sobre Patentes, Inovação e Desenvolvimento, que esse ano vai ter a 17ª edição, que é sempre um momento de diálogo entre governo, academia, empresas, laboratórios oficiais, laboratórios privados. Então, esse evento é um evento bastante significativo, porque ele sempre traz um debate sobre pontos, sobre questões importantes que estão em discussão, e cria esse momento de aproximação entre esses atores. A Abifina, ela oferece uma série de treinamentos, de cursos de capacitação para membros do governo, membros da academia, membros das empresas, para justamente ir disseminando conhecimento e trazendo esse tipo de proximidade também, que é importante. A gente tem parcerias institucionais com os conselhos federais de química, com os conselhos de farmácia, tem apoiado iniciativas diversas desses atores para estimular qualificação profissional. Então, é um debate constante. E assim, a gente participou bem ativamente desse PL que foi aprovado, que eu falei para você. Você comentou? Que é uma iniciativa que cria possibilidades de você incentivar mais proximidade entre a academia e o setor produtivo, por meio de políticas públicas. Isso é muito bom, muito importante. A gente tem vários canais aí que você pode fomentar, ajudar e trazer esses atores. Exatamente, e aí a gente está sempre disposto a apoiar iniciativas que favoreçam esse tipo de proximidade, entendeu? Toda vez que tem algum tipo de evento realizado pela academia e que toque em temas que são caros a nós associados, a gente participa não só da divulgação, mas a gente apoia o desenvolvimento do evento. Legal, isso é muito bom. A gente esteve a gente está sempre em eventos grandes como a FCE no Brasil, como a CPHI, que é o maior evento do setor, que acontece em Frankfurt, e esse ano vai ser em Milão. A gente participa da Bioconvention. Então, são bem vários. atuante. A
a nossa disposição é sempre de estar nesse debate, de criar esses canais para favorecer a aproximação entre atores. A gente tem uma parceria institucional bem importante com a Embrapi, que com a Embrapi, que é umas principais empresas de fomento hoje, de fomento no Brasil. Temos levado, já fizemos o que eles chamam de Embrapi Day, tanto na Abfina quanto em empresas associadas à Abfina, para divulgar as possibilidades de financiamento, para estimular essa parceria, para trazer unidades da Embrapi, que tem centros de desenvolvimento, centros de tecnologia, de estudos de tecnologia nas mais diferentes linhas, para conversar com atores privados. Então, nosso debate é constante. A gente tem uma revista própria chamada Facto, que tem tiragem trimestral, que tem uma tiragem grande. Isso é ótimo. E que atinge vários atores, e que também leva esse debate da academia para o setor produtivo, do setor produtivo para a academia. Então, a gente tem uma série de iniciativas para estimular essa aproximação. E faz parte desse DNA da Abfina mesmo, criar esses momentos de debate para poder ir superando esses gargalos que ainda impedem da gente avançar mais rápido. Então, acho que a gente está sendo feliz nisso. Excelente. Andrei, a sua trajetória reúne experiência no setor público e nas áreas regulatórias. Como essa vivência contribui para a sua atuação na presidência da Abfina? Bom, o fato de eu ser servidor público, né? Eu estou licenciado já agora há quase 4 anos para poder estar à frente da Abfina. Mas eu sou... essa minha formação foi algo importante para esse entendimento de... Nelson, acho que é assim, uma parte do diálogo é você ser capaz de entender como a outra parte se comunica, quais são os objetivos que ela busca. Então, o fato de eu ter estado sentado durante muito tempo do outro lado da mesa, ter sido durante muito tempo servidor público, me ajuda a entender como apresentar certas questões, entende? A como buscar um entendimento mais robusto mesmo, assim, como oferecer ao órgão regulador, aos ministérios, ao legislativo, uma forma de apresentação do que a gente está propondo que dialoga de forma mais clara com o que eles estão buscando. Então, assim, eu entendo, por exemplo, talvez de uma maneira que outras empresas que não têm, de outras pessoas que não têm essa experiência... Tenha passado por essa vivência, né? As dificuldades, por exemplo, de natureza orçamentária que um órgão público possa ter, ou as questões políticas que possam ser objeto de decisão e objeto de influência na tomada de decisão por uma autoridade pública. Entendo, talvez de forma mais clara também, as dificuldades em termos de restrição de pessoas, de pessoal que disponível. Então, acho que isso me ajuda nesse sentido. Me ajuda também o fato de que, depois de quase 3 décadas trabalhando no setor público, e tendo uma carreira que é uma carreira consistente, eu queria um certo tipo de reconhecimento também. Então, as pessoas que trabalham nos órgãos, nos mais diferentes órgãos, no CAD, no Ministério da Justiça, no Ministério da Fazenda, no Ministério da Saúde, no Ministério do Desenvolvimento do Comércio, as pessoas me conhecem. Assim, de certa maneira, é algo similar ao que a Abfina tem. Ao longo de quase 3 décadas de atuação, eu construí uma certa respeitabilidade. Assim. Eu também procuro sentar nos debates,
entendendo de forma muito clara o que eu estou falando, o que eu estou buscando, o que ajuda a construção de propostas, o que ajuda a construção de um diálogo mais frutífero. Então, isso com certeza auxilia na hora que eu estou fazendo as agendas em nome da Bifina. Sim. Com certeza. E as pessoas elas param para me ouvir porque falar, não, vamos ouvir o que o André está falando, porque ele não vem falar com a gente sem ter algo a dizer, entendeu? Então, já passou por muitos lugares e tem a experiência, exatamente, a credibilidade então e pode ver os dois lados. Exatamente. Andrei, cá entre nós, na sua opinião, qual é o maior risco para o Brasil se deixarmos de investir em ciência, inovação e produção nacional? E qual legado você espera deixar à frente da Abifina? Bom, a gente teve eu acho, as pessoas falam muito da experiência que a gente teve na pandemia, mas vou dizer para você, a experiência que a gente teve na pandemia, ela é pequena. Ainda bem que a gente conseguiu superar ela com uma certa facilidade. Podia ter sido muito pior. A gente não pode, um país do tamanho do Brasil, ele não pode ser vulnerável numa área tão sensível quanto a saúde. A gente não pode se dar o luxo de que os nossos cidadãos eles não tenham à sua disposição produtos e serviços de saúde porque a gente deixou de investir nisso, na construção disso no Brasil. A gente não pode estar sujeito a isso, porque não é só uma pandemia, não é só uma questão de mudança do cenário geopolítico, a gente pode ter questões diversas, de natureza climática, que podem impedir o acesso, de natureza comercial, que pode impedir o acesso, a gente não pode dar esse luxo. Saúde é algo que tem que ser tratado como prioridade zero. É prioridade antes de qualquer uma. Porque, primeiro, porque certos tratamentos de saúde eles não podem ser interrompidos. Então, se você não tiver uma garantia de acesso, você pode estar condenando uma pessoa, uma família inteira, a uma situação degradante. Segundo, porque a partir do que a gente tem de desenvolvimento de tecnologia na área de saúde, a gente estimula uma série de outras cadeias produtivas que são fundamentais para o país. Assim, cadeia de saúde, hoje, se você olhar, ela vai girar dezenas de cadeias em volta delas. Cadeias que estão relacionadas à logística, cadeias que estão relacionadas a investimento em pesquisa e inovação, cadeias que estão relacionadas a toda uma construção de projetos de financiamento que podem ser duplicados para outros setores, toda uma linha de formação de pessoas, de produção de equipamentos, de desenvolvimento de materiais, de relação entre países de maneira comercial positiva. Então, é infinita a possibilidade de atuação que você pode desdobrar a partir de uma cadeia de saúde forte. Quando você tem uma indústria farmacêutica forte, você estimula que o elo anterior, que a sua química de base, seja forte também. Uhum. Você cria demanda para que toda uma cadeia de produtos químicos que são fundamentais, que estão em alimentos, medicamentos, roupas, fertilizantes, defensivos agrícolas, todo desenvolvimento de materiais que você pode utilizar em automóveis, aviões, tudo isso vem de uma indústria química forte. E hoje, talvez, um dos principais estímulos para uma indústria química forte seja esse braço farmacoquímico farmacêutico. Porque produz uma quantidade de produtos enorme, porque tem um valor agregado enorme, porque com desdobramentos que vão para além da questão meramente econômica, porque, apesar da questão econômica ser muito importante. Assim, quando você pensa em utilizar, por exemplo, ativos da biodiversidade brasileira, você pode estar pensando em formas de garantir a extração de compostos orgânicos de plantas ou de animais por
pequenas propriedades rurais, por exemplo. Você pode montar todo um complexo produtivo que estimula uma produção econômica integrada de forma positiva com o meio ambiente, de respeito à natureza, de preservação de mananciais, então, de incorporação a uma cadeia econômica de comunidades tradicionais, bem longo. De estímulo ao desenvolvimento regional para você chegar a partes do país hoje que precisam de mais em gestão de recursos, em gestão de iniciativas de desenvolvimento social e que podem conseguir isso a partir de toda essa construção relacionada a essa cadeia de saúde. Então, a gente não pode perder, como já perdeu em outros momentos, essa enorme janela de oportunidade que é desenvolver essa cadeia de saúde no Brasil. A gente hoje tem empresas muito, muito capazes, a gente tem uma academia muito produtiva em termos de conhecimento, a gente tem uma percepção clara de necessidades sanitárias do Brasil, a gente tem a tecnologia principalmente baseado em inteligência artificial, levando a gente para possibilidades em termos de desenvolvimento de produtos que podem revolucionar a vida humana. A gente pode revolucionar a vida humana. A gente está num momento de desenvolvimento tecnológico em que a gente pode garantir que o envelhecimento da população mundial vai se dar com qualidade, não com sofrimento. Entende? Então, isso que eu espero que a gente deixe de legado. Isso que eu acho que a gente não pode correr o risco de não estar integrado nessa onda. O Brasil não pode perder essa onda. Entender a saúde como uma linha de desenvolvimento que pode puxar todo o desenvolvimento do país, isso é fundamental. Isso é fundamental, é verdade. Fundamental. Assim, não só para que as pessoas possam ter melhor qualidade de vida, mas isso pode espalhar a tecnologia, isso pode espalhar riqueza pelo Brasil inteiro. Assim, isso é muito importante. É isso que eu espero que a gente seja capaz de fazer nos próximos 10 anos, entendeu? Show de bola, excelente. Integrar cadeias globais de valor, sabe, ser capaz de mostrar que o Brasil é produtor de tecnologia também, não só exportador de insumos, entendeu? Isso, cara, isso daria para a gente outro patamar em termos de desenvolvimento econômico e social. Legal. Andrei, eu vou colocar aqui os seus contatos e agradecer você e gostaria que você, por gentileza, deixasse aí uma mensagem para os nossos seguidores, nossos telespectadores, porque o nosso programa também passa na cidade de Marília e região. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, por favor. A Bifina completou 40 anos em junho e a gente está pensando desde já os próximos 40 anos. E eu espero, sinceramente, que a Bifina seja capaz de levar esse sentimento que a gente tem na entidade para o Brasil. Esse sentimento de que somos capazes de construir um país espetacular. Somos capazes de desenvolver aqui respostas, soluções, propostas de tratamento para questões de saúde que vão fazer a vida das pessoas serem melhores. A gente vai ser capaz de ter um mundo com pessoas de mais idade com qualidade de vida. Qualidade. Com qualidade de vida. Assim, o envelhecimento da população mundial vai deixar de ser tratado como uma questão preocupante para ser tratado como uma questão natural. A população mundial está envelhecendo, mas nós estamos sendo capazes de oferecer a essas pessoas aquilo que há de melhor em termos de desenvolvimento tecnológico a partir do conhecimento humano construído com esforço, com dedicação e com o que há de melhor em termos de capacidade produtiva, capacidade de investimento, capacidade de entrega que a gente sabe fazer. Esse é o país que a gente quer, esse é
o setor de saúde que a gente quer. É isso que a gente espera que a gente seja capaz de fazer nos próximos 10, 20 anos. Legal, Andrei. Muito obrigado. Excelente. Uma bela mensagem. Envolve a todos nós, né? Isso é muito importante. Andrei, nosso muito obrigado, viu, por sua participação aqui no Cá Entre Nós. Foi, assim, uma grande satisfação conhecer um pouco mais da história e da atuação da Bifina, uma entidade que está aí há 4 décadas e contribui para o fortalecimento da indústria nacional, da inovação e do desenvolvimento tecnológico aí do nosso Brasil. Agradecemos pela sua disponibilidade e em compartilhar aí o conhecimento, visão de futuro com o nosso público e desejamos muito sucesso em sua gestão à frente da entidade. Quero agradecer também, eu quero agradecer também aos nossos seguidores que frequentemente aí estão também enviando seus e-mails, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative aí o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa um like para o nosso programa, para a entrevista do Andrei e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até semana que vem com uma nova entrevista aqui no Cá Entre Nós. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.